Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre um livro que é considerado um dos maiores clássicos da literatura de todos os tempos, que é nada menos, nada mais do que 1984. Pessoal, nem preciso dizer o quanto esse livro ele é conhecido. Eu acho que todo mundo que já começou a ler literatura ou já ouviu falar antes, né, sobre livros clássicos, já ouviu falar sobre esse livro. Inclusive, eu até fiz uma enquete aqui no YouTube perguntando sobre... Eu botei 4 livros, né, 4 clássicos, e perguntei pra vocês quais desses clássicos vocês preferiam. E aí eu botei Ana Karenina, Crime e Castigo, 1984 e outro livro, não me lembro, pra falar a verdade. Mas vocês escolheram mais 1984, o que até me impressionou porque eu achava que Crime e Castigo do Dostoiévski ia estar na frente. Mas pessoal, por que eu quero fazer uma sinopse desse livro? Primeiro porque esse livro ele é muito bom, mas também porque ele é um livro atemporal. E eu acho que ele vai além, propriamente, do tema central desse livro, que eu já vou explicar qual é. Eu acho que se você tiver um pouco mais de reflexão, você entende que, na verdade, tudo isso é mais um trama psicológico do que propriamente um trama distópico sobre controle, sobre governo, sobre totalitarismo. Enfim, eu acho que se você tiver uma reflexão, você consegue até ver, né, até conseguir outras coisas, né, outros ensinamentos bons além desses. E galera, começando aqui, o autor, né, o George Orwell, eu acho que se pronuncia assim, na verdade é um pseudônimo. O nome verdadeiro do autor é Eric Arthur, e poucas pessoas sabem disso, né? Eu também fui saber agora quando eu estava pesquisando sobre isso. E ele nasceu em 1983 na Índia Britânica e cresceu na Inglaterra. Tô olhando aqui porque eu tô vendo minha colinha, tá, pessoal? Ele é jornalista, ensaísta e romancista. E também é conhecido por suas obras, né, de crítica social e política, como eu estava falando aqui. Inclusive, ele até fez um livro antes que também é bem conhecido, acho que você já ouviu falar também, que é A Revolução dos Bichos. Ele fez essa obra em 1945 e em 1949 ele fez aqui 1984. E bom, o Eric Arthur, ou George, né? Depende como você queira chamar ele era totalmente contra regimes totalitários. Ele era muito contra mesmo. Era um ativista e os próprios livros dele, né? Eles refletem isso. E um dos motivos para ele ser assim é porque ele participou da Guerra Civil Espanhola. Isso fez com que ele tivesse uma visão muito negativa sobre essa questão de guerra, sobre essa questão do controle do Estado. E aí ele começasse a justamente se impor a isso escrevendo esses livros. Ah, galera, lembrando, todos os livros que eu falo aqui no vídeo, eu deixo meus links de afiliado da Amazon aqui na descrição para que vocês possam comprar os livros e ler eles também. E para você entender um pouco o contexto que esse livro aqui foi escrito, até para vocês entenderem mais quando eu falo da narrativa, ele foi escrito logo depois do fim da Segunda Guerra. Então, isso daqui era como se realmente fosse logo após ter toda aquela mudança no mundo, né? Ter todo aquele impacto que a gente sabe bem. Né, o mundo ele deve ter virado ao avesso depois de ter passado por aquele período. Né? Com certeza, as relações entre os países, as relações entre população e Estado não seriam mais os mesmos. E aqui esse livro ele já reflete um pouco da tensão da Guerra Fria, dos Estados Unidos e da União Soviética. Né? Apesar de ser logo depois da Segunda Guerra, o George ele já estava refletindo o clima tenso que estava logo em seguida. Né, porque praticamente não teve descanso, né? Acabou a Segunda e ele já depois entrou nesse período da Guerra Fria. Teve um período, claro, né, em que as coisas ficaram mais tranquilas, mas desde o final da Segunda Guerra já estava essa tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas claro que vai muito além, né? O livro 1984, ele fala sobre uma sociedade que é totalmente vigiada, em que o governo ele consegue controlar tudo. E aí existe o grande personagem, né, que é bem conhecido, que é o Grande Irmão, o Big Brother, que, sim, né, vocês sabem porque existe um seriado, né, o conhecido Big Brother, que tem justamente esse nome. Alguns dizem que é inspirado, outros falam que não tem nada a ver, que é só coincidência, mas muita gente fala que é inspirado justamente porque o Big Brother tem essa questão de ficar monitorando todo mundo da casa, né, que é basicamente o que acontece aqui nesse livro. Nesse regime em que o nosso personagem principal vive, que é o Winston Smith, ele vive em um lugar, em um mundo, né, em um país, na verdade, em que tudo é monitorado, em que você não consegue até mesmo nem pensar contra o governo que você está sendo monitorado. Não que eles consigam ver os seus pensamentos, né, saber o que você está pensando, mas ele tem mecanismos, o governo, né, que eu digo, ele tem mecanismo para saber se você está pensando em se rebelar, da forma que você age. Então tudo é monitorado. Inclusive, eles têm até uma cultura, né, uma atividade que se chama Minuto do Ódio, que basicamente ele vai botar a foto do maior opositor de todos desse governo, que era um dos líderes que acabou sendo traidor, e durante esse minuto, todo mundo que está lá naquela sala vai começar a falar xingamentos, vai começar a enaltecer a imagem do grande irmão. Eles querem basicamente manipular os seus pensamentos para que você acredite
de você mesmo, partindo de você. Não que seja um acreditar superficial. O objetivo deles é que você realmente acredite de uma forma manipulada em que o grande irmão é o salvador de todas as pessoas. Isso tudo acontece em Londres. Só que o Londres aqui é na Oceania. Porque eu não vou entrar muito em detalhes a respeito disso, porque são contextos mais técnicos, são coisas mais técnicas do livro. Mas acontece uma reviravolta no mundo, e aí acontecem uniões, né? Uniões entre várias regiões, e aí Londres fica na Oceania. E aí tem três principais regiões que sempre estão em guerra, que são a Oceania, a Eurásia e a Lestásia. E essas três regiões, elas estão sempre mudando as alianças. Às vezes a Oceania está com a Eurásia, às vezes está com o outro, e aí fica justamente nessa manipulação. E qual é a grande questão? É porque eles fazem muita manipulação em questão de notícias. Por exemplo, vamos supor que saiu um jornal hoje dizendo que o Brasil se uniu ao Argentina. Mas 10 anos depois, eles ficam inimigos. E aí existe um ministério só para manipular esses jornais e mudar tudo o que tinha sido feito, todos esses jornais que tinham sido escritos antes. E aí, ao invés de estar dizendo que o Brasil se uniu à Argentina, eles vão alterar para dizer que eles, na verdade, sempre estiveram em guerra. Então, todo esse contexto, toda essa manipulação é um tema abrangente e central nesse livro. E assim, você aqui nessa sociedade, você não pode confiar em ninguém, porque todo mundo pode ser um espião. Inclusive, ele até comenta uma parte aqui da história de crianças que denunciaram os pais, porque as crianças já são totalmente manipuladas desde o início para que eles mesmos, se eles verem os pais contra o governo, as próprias crianças vão denunciar. Então, realmente é um ambiente em que tudo é manipulado, até mesmo as crianças. E aí você não pode confiar em ninguém. Por isso que o nosso personagem principal, o Smith, ele meio que anda sempre na linha. Na linha de, assim, mesmo que ele não concorde, né, ele é totalmente revoltado contra esse sistema, ele tem que fingir, ele tem que ter um personagem, porque se ele for descoberto, como eu falei, aqui eles conseguem até mesmo saber o que você está pensando, né, o que você está pensando. Não necessariamente que eles saibam os pensamentos, mas as ações estão sempre monitoradas. Então, até mesmo se você escrever em um papel alguma coisa, é um risco, porque o governo ele vai estar te vendo, né, tem câmeras em todos os lugares que conseguem observar tudo que você está fazendo, até mesmo dentro da sua casa. Se tiver uma câmera vendo que você está escrevendo alguma coisa, o governo já vai achar estranho, porque o cara está escrevendo algo lá. Será que é alguma mensagem contra o sistema? Então tudo isso está sendo monitorado, para vocês verem assim como realmente é uma sociedade que, caramba, deve ser impossível você conseguir viver. Até mesmo eles mudam o vocabulário, né, que eles mesmos chamam no livro, que é a novilíngua, que é uma linguagem totalmente criada para esse livro aqui, por isso que até é muito genial esse livro, porque o autor criou um vocabulário próprio para isso, que o intuito desse vocabulário é meio que deixar palavras com um duplo sentido serem algo normal. O intuito deles é realmente manipular até mesmo as palavras, porque eles querem restringir o vocabulário, para que não seja possível até mesmo as pessoas conseguirem pensar formas em palavras de se rebelar. É tudo uma questão mesmo de manipulação, como eu falei, e eu acredito que essa seja a palavra principal para esse livro. Porque até mesmo no vocabulário, eles estão sempre alterando o vocabulário para que você não consiga achar palavras, para que fique tudo sempre um duplo sentido. E aí as coisas fiquem mais confusas, e aí com a confusão, eles conseguem mais facilmente transformar a sociedade da forma que eles querem. Bom, mas agora falando sobre a narrativa. Como eu falei, o Smith é o personagem principal e vai contar a história dele em referente a essa revolta que ele tem no governo. Só que o que acontece é que ele conhece uma mulher chamada Julia, que é uma mulher que faz parte de um dos partidos dessa manipulação, e até então você não imagina que ela seja, né, uma mulher que é contra o governo. Mas acontece de que, por meio de códigos, né, a Julia começa a dar sinais para o Smith, que o Smith começa a ver que realmente a Julia talvez não seja uma pessoa manipulada. Porque muitas das pessoas aqui, elas na verdade não confiam, não acreditam nesse sistema, mas elas têm que agir conforme o sistema manda, porque senão vai acontecer o pior. E aí o livro ele vai desenvolver esse relacionamento do Smith com a Julia, porque aqui é praticamente algo impossível você conseguir ter um relacionamento com alguém. É muito difícil, porque primeiro você não pode confiar na outra pessoa, como o próprio governo impede que isso aconteça. Ele tenta impedir até mesmo a construção da família. Eles tentam de uma forma que você manipule para que a família seja algo sem alma, seja algo sentimento, algo propriamente para procriar, e essas crianças, como eu falei para vocês, elas serem mini soldados do governo. E a narrativa do livro vai justamente colocar esse relacionamento do Smith e da Julia em pauta. Porque os dois eles têm que fazer muitas coisas para conseguir sair das câmeras, para conseguir sair do monitoramento do governo, para conseguirem se relacionar. Então é algo quase impossível. Mas com o passar do desenvolvimento, tem outro personagem chamado O'Brien, que o Smith, ele viu já naquele minuto lá que eu falei, né, um minuto de ódio, ele viu o O'Brien e sentiu como se o O'Brien não fosse uma pessoa manipulada, como se ele fosse alguém que nem o próprio Smith.
Só que o O'Brien é de um alto escalão, então é algo um pouco complicado. Mas através de sinais, através de coisas que o livro vai explorando, eles conseguem ter contato com o O'Brien. E aí o O'Brien ele vai entregar um livro pro Smith que é como se fosse o livro da revolução contra esse partido, né? Porque lembra que eu falei que tem uma pessoa que foi traidora do sistema, que era um líder e traiu? Pronto, esse livro foi escrito por esse líder e esse livro é como se fosse o livro da revolução. E o O'Brien entrega pro Smith, claro, né? Sem ninguém saber, né? Se o sistema souber, todo mundo vai rodar, vamos dizer. Só que o livro ele vai justamente explorar isso porque as coisas não acontecem da forma que parece. Eu não quero explicar o que acontece, mas o resumo de tudo é que o livro ele passa uma mensagem um pouco triste, né, de que você não consegue ir contra o sistema, que o sistema ele tem um poder absoluto. E aí vai mostrar o quê? Vai mostrar essa mudança do Smith, desde quando ele era só um marionete em que ele só fazia as coisas que o governo mandava, mesmo não sendo a favor, até ele virar um revolucionário, né, ele ir contra as coisas e tentar fazer manobras para que ele conseguisse sabotar o governo. Só que nesse meio tempo, eu não vou dar muitos spoilers, mas já dando um pouco, nesse meio tempo, o Smith ele vai sofrer uma coisa, né, vai acontecer uma coisa com ele em que o governo vai tentar fazer com que ele seja totalmente manipulado de novo. Porque o intuito aqui é justamente mostrar que um sistema como esse sempre ganha, não importa o que você faça. E ele mesmo, esse próprio sistema, ele é tão maligno, né, que ele tenta fazer com que você seja pior do que o sistema. Ele te manipula para, como eu falei anteriormente, para que você acredite fielmente que você é a favor do sistema, mesmo que você não seja. E a reflexão aqui é muito pesada porque realmente ele traz em termos mais de distopia como é que as pessoas ficam em um sistema como esse, como toda a humanidade perde a sua individualidade e vive para algo que nem mesmo eles acreditam. E aí justamente acontece de que você não consegue mais entender quem você é e quem você tem que ser. Existe um conceito bem interessante de psicólogo analista, que é o Carl Jung, que é bem conhecido porque ele era um dos aprendizes de Freud, o maior talvez, em que ele fala sobre o conceito de persona. A persona seria a personalidade que você mostra para as pessoas, que não seria propriamente você, não seria, vamos dizer, a sua personalidade central, mas sim que você mostra para as pessoas. E um dos conceitos aqui desse livro é justamente fazer as pessoas se confundirem em quem são elas e quem são a persona, porque eles querem desenvolver uma persona para as pessoas que seja uma persona que seja a favor do governo, que seja a favor desse sistema. E é até interessante a gente pensar hoje em dia, né, porque existe sim muita manipulação de informação, que são as fake news, que a gente sabe bem. Existe também esse monitoramento digital, que também conhecemos bem, né? Que, enfim, a gente até muitas vezes fala algo no celular e depois a gente vê algo relacionado ao que a gente falou no celular. Então, existe sim conceitos desse que são bem abrangentes, até mesmo hoje em dia, que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não caminhe para o que esse livro aqui ele fala. Então, é bem interessante porque é um livro totalmente atemporal. É algo que você vê assim, é até inimaginável que uma pessoa conseguiu pensar isso naquela época. Então a gente tem que ficar ligado para que a gente não caminhe para onde esse livro ele fala. Porque uma das coisas que eu percebo, né, que vai além desses ensinamentos que eu falei para vocês, que são ensinamentos justamente da distopia, é que você vê pessoas que não têm nenhuma alma aqui, porque eles realmente são totalmente sugados. E aí a vida, ela não tem mais valor, ela não tem mais emoção, você vive totalmente de forma mecânica. E você sente lendo esse livro, você sente isso, né? A ambientação desse livro é muito boa porque você consegue ver a falta de sentimento nessas pessoas. E aí a vida, ela perde totalmente o valor. Imagina você viver uma vida em que você é totalmente no automático, seguindo a vontade de outras pessoas, né? Seguindo a vontade de um governo. E um dos questionamentos que fica aqui é se realmente o grande irmão ele existe ou se ele é apenas uma ideia. Porque também mostra o poder que uma ideia pode ter. Né? Muitas vezes a gente é movido, muitas vezes não, né? Na verdade a maioria das vezes a gente é movido por ideias. E não propriamente as pessoas que vão ditar isso, mas é uma ideia que move uma pessoa e que essa pessoa move toda uma sociedade. E aí, pessoal, até deixo aqui uma outra indicação para você. Se você já leu esse livro e gosta dele, outro livro aqui que eu indico é O Admirável Mundo Novo, que é bem conhecido também pela sua distopia, mas já é uma distopia um pouco diferente, que também fala sobre manipulação, mas é de uma forma diferente, uma forma mais futurista, que é um livro que eu acho que esses dois aqui, eles se complementam bastante. Só que, pessoal, falando assim de narrativa, 1984 não é uma super narrativa, tá? Eu acho que o ponto central mesmo é a distopia, mas tem uma narrativa muito boa, eu gostei. Os personagens eles também são bons, apesar de não serem tão carismáticos assim. Eu acho que os mais carismáticos são a Julia e o Smith, né? Eles não trabalham muito outros personagens,
Mas em questão assim de, poxa, o que que tem de obra de arte aqui nesse livro? Com certeza a sua distopia, a sua ambientação, né, a sua estrutura, com certeza, sem dúvidas. E aí a narrativa acaba sendo meio que uma cereja do bolo. Mas é um livro bem interessante, né? É um livro um pouco pesado também, tá, pessoal? Já deixo isso bem claro. Mas que é essencial que toda pessoa no mundo leia, até tanto por questão mesmo de ler clássicos, como também ter um conhecimento de o que poderia acontecer na pior das hipóteses se a gente seguisse essa censura, essas fake news de uma forma muito extrema. Pessoal, com certeza tem muitas coisas que eu deixei passar aqui, mas eu tentei ser o mais natural possível, né? Claro que eu tenho minha colinha, mas tentei falar tudo que eu me lembro, as coisas que mais me marcaram. Tentei também não dar muitos spoilers, apesar de ser um pouco impossível quando se trata de falar desse livro. Mas o resumo aqui, pessoal, é que é um livro 5 estrelas, é um clássico, não é à toa, né? Então vocês têm que ler esse livro, porque é um livro que vai com certeza aumentar o seu repertório. Pessoal, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí indicações desse tema, desse livro aqui, que eu tô sempre lendo os comentários. Inclusive, se eu não me engano, eu li esse livro a partir de uma indicação, de um comentário. Então, pessoal, é isso, obrigado e até a próxima.